estiver, a paz do Senhor Jesus. O horário que você estiver assistindo essa pré-aula, será um prazer muito grande ter você aqui conosco. Esta é a lição de número 11 para o dia 21 de março de 2023, lições de adultos, pré-aulas para a nossa EBD. O título é O Avivamento e a Missão da Igreja. Texto áureo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. A verdade prática nos diz: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Esse é o canal Som do Clarim e você pode visitar outras pré-aulas da classe de adultos aqui em nossas playlists. Visite quando você quiser. A leitura bíblica está em Marcos capítulo 16, 14 a 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Essa lição dessa semana nos fala sobre a característica, não é isso? De uma igreja perfeitamente avivada, ou seja, o avivamento e a missão da igreja. Que missão tem a igreja? Qual é a missão da igreja? Então observaremos aqui que uma característica comum a todos os cristãos avivados, consequentemente de uma igreja, é de fato o comprometimento com Cristo e com a missão dada por Ele de fazer discípulos. A igreja tem a missão de ganhar almas para Jesus e congregar as pessoas e ensiná-las no caminho que devem andar. Então o Senhor Jesus Cristo disse: ensinando-as a guardar todas as coisas, assim como eu vos tenho dito, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Os objetivos, primeiro, é conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Segundo, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. E, por último, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Traremos aqui alguns subsídios importantes para esta aula. Professor, professora, alunos, nesta semana nós temos a oportunidade de debater, de discutir acerca da missão da igreja. A igreja avivada. Como uma igreja avivada se comporta no mundo? Esse trimestre nós vimos nos primórdios como a igreja dos primórdios, vamos dizer, a igreja primitiva, era conhecida pelo seu dinamismo, pela evangelização eficiente, discipulado, cuidado com os necessitados. E o resultado foi o quê? Grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja estava cumprindo a sua missão.
Jesus disse em Atos 1:8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eles receberam mais poder para cumprir a ordem do Senhor Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual. Por quê? Porque esse avivamento que o Senhor concedeu à igreja primitiva e foi se espalhando através da história e nós recebemos nos nossos dias, precisamos manter esse avivamento, essa chama do avivamento para conquistar as almas para Jesus e darmos bom testemunho aqui nesta terra. Hoje nós precisamos, mais do que nunca, proclamar o Evangelho, porque o mundo está em desespero, o mundo jaz no maligno, o mundo está em franca rebeldia contra Deus e precisa da mensagem que nós precisamos levar, a mensagem de salvação, de libertação, de curas, de milagres e transformação de vida. O avivamento após a ressurreição do Senhor Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, nós percebemos que os ânimos dos discípulos estavam lá embaixo. Podemos perceber que depois da ressurreição do Senhor, ele mesmo se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. E ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no sepulcro, lá no túmulo, constatando que Jesus havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados, desanimados, segundo nos informa Marcos capítulo 16, 10 a 13 e outras passagens dos evangelhos. Observe que o Senhor Jesus depois se apresenta a eles e diz, e coloca em rosto a incredulidade deles, inclusive a de Pedro, de Tomé. A aparição de Jesus aos discípulos, após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que predominava ali, principalmente no meio dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos com medo dos judeus e Jesus disse, Pai seja convosco. Lucas capítulo 24, versículo 36. Eles pensavam que viam algum espírito. Lucas 27, 37 está escrito. Pensavam que era um espírito. Até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados, Lucas 26, 40, as marcas da cruz. Jesus apresentou ali para eles. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo, o Jesus ressuscitado. O avivamento após a ressurreição. Como isso aconteceu? Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos a grande comissão. Foi uma ordem imperativa. Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 15 e 16, versículos tão conhecidos no meio cristão. Nesta ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o ministério daquelas pessoas. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem em todos os tempos e em todos os lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Tem registros em Atos dos Apóstolos, em várias passagens. E depois se estendendo aí pelas epístolas. Paulo e Silas, por exemplo, foram poderosamente usados por Deus lá em Atos 16, 14 e 15 e houve milagres, prodígios. Filipe curou muitos enfermos, Atos 8, versículos 6 e 7. Então, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual tão indispensável para a proclamação do Evangelho sob o poder
do alto, o poder do Espírito Santo. Nós precisamos também, nesses últimos dias, do poder do alto para pregar o Evangelho, para dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. A segunda parte de nossa lição, a lição de adultos, é importante enfatizar que os professores devem reunir seus alunos e discutir missões, evangelismo e ouvir alguns testemunhos de pessoas convertidas e de pessoas que evangelizaram. Se porventura na sua classe tem pessoas que evangelizaram outros e ganharam pessoas para Jesus e eles estão ali presentes, é bom que ouçam, façam essa acariação aí, né? Esse confronto, essa reunião de testemunhos aí, de evangelista com evangelizado, de ganhador de almas com as pessoas que foram ganhas para Jesus. Isso é importantíssimo. Então, o avivamento na missão da igreja local. A igreja local é a igreja onde nós congregamos. Por exemplo, nós estamos aqui na Bahia, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas tem outras igrejas, outras denominações que também fazem parte da igreja local aqui em nossa cidade, em nosso estado. Então nós precisamos desse avivamento espiritual como consequência para produzirmos, não é, uma obra de Deus tremenda e ganharmos as almas para Jesus. Mesmo com perseguições, com obstáculos, com problemas, nós precisamos pregar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este é o modelo de evangelização dinâmica, quando nós saímos para anunciar a palavra de Deus, seja no evangelismo pessoal ou evangelismo de massa, onde nós vamos às multidões. Por exemplo, aqui agora nós estamos utilizando um meio de comunicação para evangelizar as massas. Nós estamos através da plataforma o YouTube, YouTube, para evangelizar as pessoas, para falar de Jesus, para mostrar através da palavra de Deus como o nosso Deus, ele é lindo e amou a humanidade e quer nos salvar e nos perdoar. A EBD é a agência de ensino do Reino de Deus. Nós aprendemos a doutrina, nós aprendemos os ensinamentos sagrados aqui na Escola Bíblica Dominical. Isso é maravilhoso. A Igreja Avivada, ela também apresenta sinais, prodígios e maravilhas, porque está escrito, esses sinais seguirão aos que crerem. Então, o avivamento nas missões regionais, nas missões locais, não só nas missões transculturais ou além-mar, missões estrangeiras. Onde houver missões, aí há sim operação de Deus. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro da ação inicial, não é? No estado brasileiro há diversos municípios ou cidades do interior, são as nossas Judeias e Samarias, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Importante é que nós não vamos esperar evangelizar Judéia para depois Samaria, depois os confins da terra. Tem que ser concomitantemente, simultaneamente. O evangelho tem que ser pregado a todos ao mesmo tempo, simultaneamente, porque Jesus está voltando. Ele está voltando a qualquer instante. Missões regionais atualmente, como nós podemos entender isso? Nos dias em que estamos vivendo, chamados dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, como as grandes cidades, as regiões metropolitanas, por exemplo, de São Paulo, o grande ABC ou ABCD, desperte a grande Curitiba, a grande Aracaju, desperte a grande região metropolitana de Salvador, de Recife, de Manaus, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Santa Catarina, ali em Florianópolis, aquela região metropolitana de Florianópolis, e o nosso interiorzão do Brasil, povoados, cidades, vilas, sítios, fazendas, pontos de pregações precisam ser abertos. Nós precisamos evangelizar em todos os locais. Graças a Deus que o nosso país é bem evangelizado. Nós temos assim esse privilégio de ver o Brasil sendo bem evangelizado. A palavra de Deus tem sido assim estendida a toda a nação brasileira, do Oiapoque ao Chuí.
Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertar para a obra de Deus a igreja do Senhor. Não precisa perseguição para se espalhar. Precisamos atender logo o chamado de Deus, o ID. Ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, em todos os estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Ó Brasil, Jesus te ama. Nós precisamos agora abordar esse terceiro tópico, o avivamento e as missões transculturais. Isso é muito importante porque missão está no coração de Deus. Em Atos 1:8 já falamos que ali diz que até aos confins da terra. Eles ganharam almas para Jesus e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre, em Antioquia e outros lugares. Atos capítulo 11, versículo 19. A primeira igreja missionária, a igreja em Antioquia, já realizava as missões locais ou missões urbanas e muitas pessoas aceitavam a Cristo e aceitaram ao Senhor como Salvador. Atos 11, 20 e 21. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária, porque Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Isso, Saulo e Barnabé, que depois foi chamado de Paulo, teve como companheiro Barnabé na primeira viagem missionária. Atos 13, de 1 a 8, nós temos aí esse registro quando a igreja enviou seus missionários. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão na época. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Itália, Espanha e ali a Grécia e vários países ali receberam a palavra de Deus. Evangelização e decadência espiritual da Europa. Isso veio acontecer depois. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América. Com os peregrinos também alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Como as missões são importantes, as missões transculturais são importantíssimas para ganhar almas para o reino de Deus e expandir a obra do Senhor. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outros lugares, outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China, de 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Então a Europa também começou a enviar missionários para o mundo inteiro, inclusive para a China e para a África. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, esse continente, chamado de Velho Continente, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo atualmente. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. 2 Crônicas 7,14. Se esse povo que se chama pelo meu nome orar, invocar, buscar a minha face, assim Deus ouvirá. Há países no Velho Continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Imagine. Então a Europa hoje como está próspera, rica, em destaque, mas a parte de evangelismo, a parte de fé cristã, realmente houve uma decadência muito grande, muito grande. Alemanha, Inglaterra e outros países ali da Europa. Elas concretizaram o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo. Pregaram o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual, como houve em muitas igrejas naquela época, inclusive na Europa. E hoje nas Américas, inclusive aqui na América do Sul, onde nós estamos,
Precisamos do avivamento na igreja para que essa igreja continue enviando missionários. Embora saibamos que a igreja brasileira e igrejas aqui como igreja argentina, igreja chilena, equatoriana e outros países aqui da América do Sul enviam missionários. O Brasil, muito mais, é o país que mais envia missionários atualmente. Mas mesmo assim nós precisamos continuar e intensificar isso, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e almas venham se render aos pés do Senhor Jesus. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como orou Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica e na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical desta semana, nós desejamos uma excelente aula, aos professores, que Deus os use, que o Espírito Santo possa usar os superintendentes, professores de escola, para uma grande lição esta semana. Lição que será para o dia 12 de março de 2023. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor tanto por Deus como também pela evangelização e pelas almas que estão no mundo. Sem Deus, sem paz e sem salvação. A todos o nosso muito obrigado. Compartilhe nossas pré-aulas, nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal e nos ajude comentando, dando o seu like. Isso é muito bom para que nós possamos cada dia crescer aqui no YouTube e possa levar a mais pessoas esses conteúdos interativos, ricos e edificantes. A todos o nosso muito obrigado pela atenção e até uma próxima pré-aula. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença neste momento. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, pela Igreja do Senhor aqui no Brasil, na América, na Europa, na Ásia, na Oceania e em todos os continentes, inclusive o continente africano. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até uma próxima pré-aula.